E se eu te dissesse que existe uma frase proibida, um segredo que os ricos conhecem e aplicam quase como um ritual e que pode multiplicar o seu dinheiro de forma que parece mágica? E se eu te mostrasse que essa frase não vem de gurus modernos, nem de truques milagrosos da internet, mas sim dos ensinamentos profundos de Florence Scovel Shinn, uma das pioneiras da mentalidade de prosperidade que já no início do século XX revelava como as palavras que saem da sua boca moldam a sua realidade financeira? Agora, talvez você esteja pensando: ah, lá vem mais uma promessa de ganhar dinheiro fácil, mais uma afirmação positiva sem sentido. Mas calma, eu não estou falando de frases vazias que você repete no espelho sem acreditar. Eu não. Estou falando de trabalho duro até a exaustão. Eu não estou falando de técnicas complicadas que parecem inacessíveis. O que Florence ensinava, e que muitos milionários ainda praticam, é algo tão simples que chega a parecer ingênuo. Mas é justamente essa simplicidade que o torna poderoso. Deixa eu te perguntar: quantas vezes, só hoje, você já pensou ou disse algo negativo sobre dinheiro? Talvez quando abriu uma conta de luz e reclamou do valor. Talvez quando olhou o preço de algo no mercado e disse: está cada vez mais caro. Talvez quando recebeu o salário e pensou: mal dá para sobreviver. Parece inofensivo, não é? Mas cada uma dessas frases é uma semente plantada no seu inconsciente. E sabe o que acontece quando você planta sementes de escassez? Você colhe mais escassez. Florence Scovel Shinn dizia que o dinheiro é energia viva e que responde à forma como você fala com ele. Isso significa que toda vez que você pronuncia palavras de medo, de falta, de preocupação, o dinheiro escuta, ele se afasta. Mas quando você escolhe palavras de abundância, de confiança, de gratidão, o dinheiro também escuta, e ele vem até você. Parece místico demais? Então vamos olhar de forma prática. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade. O seu cérebro cria trilhas, conexões, caminhos baseados naquilo que você repete constantemente. Se você repete todos os dias: estou quebrado, o seu cérebro encontra formas de confirmar isso. Se você repete: dinheiro é difícil de ganhar, você se sabota para não provar o contrário. Mas, se você começa a repetir conscientemente frases de abundância, você ensina o seu cérebro a procurar oportunidades, a enxergar caminhos, a criar soluções. Não é mágica, é causa e efeito. E aqui entra o segredo. Florence revelou que existe uma frase, quase como um código secreto, que você pode usar toda vez que toca em dinheiro. Imagine, cada vez que você recebe uma nota, paga uma conta, abre sua carteira ou até mesmo olha para o extrato no celular. Esse é o momento. Você segura o dinheiro por alguns segundos, respira fundo e diz mentalmente a frase. E essa frase não é longa, não é complicada. Ela é simples, direta e carregada de poder. Eu sou um ímã para a abundância infinita. Pense nisso. Um ímã não precisa correr atrás das coisas. Ele simplesmente atrai. Ele puxa para si, naturalmente, sem esforço. Quando você se declara um ímã de abundância infinita, você está dizendo ao seu inconsciente, ao universo e até mesmo às suas células: a riqueza vem até mim porque eu estou pronto para recebê-la. Agora talvez você esteja cético. Talvez você pense: mas como é que repetir uma frase pode mudar minha realidade financeira? Deixa eu te contar uma pequena história. Uma mulher, desesperada com dívidas, me disse uma vez: o dinheiro me escapa pelos dedos. E de fato, toda vez que ela recebia algum valor, aparecia uma nova despesa, um problema, uma urgência. Até que ela decidiu mudar a frase. Em vez de repetir que o dinheiro escapava, começou a afirmar: o dinheiro flui para mim e permanece comigo. Em poucas semanas, ela não apenas conseguiu segurar parte do que recebia, como surgiu uma oportunidade de renda extra inesperada. O que mudou? A forma como ela falava com o dinheiro. E você, como fala com o seu dinheiro? Você o amaldiçoa quando ele vai embora ou o abençoa quando chega? Você o trata como inimigo
ou como aliado. Florence dizia: a palavra é sua varinha, mágica. O que você pronuncia, você cria. Quando você diz, não posso pagar, você está trancando as portas da abundância. Quando você diz, o dinheiro vem até mim com facilidade e alegria, você abre essas portas. Agora, imagine o impacto disso multiplicado. Imagine se durante uma semana inteira você decidir conscientemente mudar sua linguagem. Cada vez que tocar em dinheiro, em vez de reclamar, você para, segura, respira e diz: eu sou um ímã para a abundância infinita. Você não apenas está mandando um recado ao universo, mas também está treinando seu cérebro para reconhecer as oportunidades que já estão à sua volta. Porque, acredite, elas já estão. Só que quando você vive mergulhado em frases de escassez, você fica cego para elas. Os ricos sabem disso. Não é à toa que muitos deles têm rituais em relação ao dinheiro. Alguns agradecem em voz alta cada vez que recebem um pagamento. Outros guardam parte de tudo o que ganham, não pelo valor em si, mas pela simbologia de que o dinheiro sempre permanece. Rockefeller, por exemplo, falava da importância do dízimo não apenas como ato religioso, mas como forma de colocar em movimento a energia do dinheiro. E você, mesmo sem ter milhões, pode aplicar a mesma mentalidade. A abertura deste segredo está em perceber que dinheiro não é papel. Dinheiro não é número frio na tela do banco. Dinheiro é energia viva. E energia responde ao comando que você dá. Então, da próxima vez que segurar uma nota, não a trate como um peso, mas como uma semente. Plante cada moeda com fé. Regue cada pagamento com gratidão. E declare sempre: eu sou um ímã para a abundância infinita. Eu sei que pode parecer estranho no começo. Talvez você se sinta ridículo falando sozinho, mentalmente, enquanto paga uma conta. Mas experimente. Experimente por 7 dias. 7 dias de prática consciente. 7 dias falando a frase proibida que Florence ensinou. E observe o que acontece. Observe como a sua percepção começa a mudar. Como as oportunidades começam a aparecer. Como até mesmo pequenos valores parecem multiplicar. E aqui vai o detalhe mais importante. Não basta repetir mecanicamente. Você precisa sentir. Quando você segura o dinheiro e diz a frase, imagine a energia dele se multiplicando. Imagine cada moeda voltando até você como uma colheita abundante. Imagine o dinheiro trazendo tranquilidade, liberdade, possibilidades. O segredo não está apenas nas palavras, mas na emoção que as acompanha. Agora, deixa eu te perguntar. O que você tem dito ao dinheiro nos últimos meses? Quais foram as frases que saíram da sua boca? Não tenho, não posso, nunca, sobra ou sou grato, tenho mais do que preciso, o dinheiro vem até mim com facilidade? Você percebe que a diferença entre escassez e abundância pode estar em uma única frase? E aqui está o ponto. Essa não é apenas uma ideia bonita. É uma prática. É ação diária. É você assumir o comando da sua linguagem e, consequentemente, da sua realidade. Florence dizia que cada palavra é um decreto. Então, a partir de hoje, você vai decretar abundância. Você vai decretar prosperidade. Você vai decretar riqueza. E lembre-se, o dinheiro não é seu inimigo. Ele não veio para te punir. Ele não veio para te controlar. O dinheiro é apenas uma energia que responde à forma como você se relaciona com ele. Se você o rejeita, ele se afasta. Se você o acolhe, ele se multiplica. Então, da próxima vez que uma conta chegar, em vez de reclamar, abençoe. Diga: eu sou um ímã para a abundância infinita. Quando receber seu salário, em vez de dizer mal dá para sobreviver, declare: este dinheiro é apenas o começo de uma abundância maior que vem até mim. Essa é a abertura de uma nova forma de pensar, de sentir e de agir. Uma abertura que os ricos já conhecem há muito tempo, mas que você agora também pode aplicar. Você já percebeu como, desde pequenos, somos ensinados a olhar para o dinheiro com medo, com desconfiança,
quase como se ele fosse um inimigo? Quantas vezes você ouviu frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, só fica rico quem explora os outros? Talvez até sem perceber, você carregou essas crenças para a sua vida adulta. E sem perceber, elas moldaram a forma como você lida com cada moeda, com cada nota, com cada oportunidade de prosperar. Florence Scovel Shinn costumava dizer que o dinheiro responde ao seu tom de voz. Pense nisso. Toda vez que você segura uma nota e suspira reclamando, é como se estivesse dizendo para o universo: não quero mais disso. E o universo, obediente, simplesmente afasta mais oportunidades de prosperidade. Mas quando você muda a forma de falar, você muda a forma de atrair. É como se estivesse girando a chave de uma fechadura que sempre esteve na sua frente, mas que você nunca soube abrir. Deixa eu te contar algo curioso. Existe uma diferença gritante entre como as pessoas comuns e como os ricos falam sobre dinheiro. Enquanto a maioria diz, eu não posso pagar, os ricos dizem, como eu posso pagar? Percebe a diferença? A primeira frase fecha portas. A segunda abre possibilidades. A primeira decreta escassez. A segunda convida a mente a buscar soluções. É nesse detalhe que mora a multiplicação do dinheiro. Não se trata de repetir frases como um papagaio. Trata-se de reprogramar o seu cérebro para enxergar abundância onde antes só havia bloqueio. E aqui entra a força da chamada frase proibida. Florence a chamava de proibida porque, para muitos, parece absurda, demais. Parece ousadia afirmar algo tão poderoso. Mas é justamente essa ousadia que cria espaço para a prosperidade. Quando você diz, eu sou um ímã para a abundância infinita, você está quebrando, uma a uma, as correntes das frases que ouviu por toda a vida. É como se estivesse reescrevendo o código interno que comanda suas finanças. Agora, deixa eu te perguntar, você já percebeu como a maioria das pessoas reage quando toca em dinheiro? Algumas olham com desdém, como se fosse pouco. Outras suspiram pesadas, como se o dinheiro fosse insuficiente. Poucos param por 3 segundos, respiram e agradecem. E menos pessoas ainda seguram esse dinheiro como se fosse energia viva, como se estivessem plantando uma semente. Pois é justamente nesse pequeno ato que mora a diferença entre escassez e abundância. Imagine que, cada vez que você segura uma moeda ou uma nota, está segurando um grão de trigo. Se você simplesmente o joga fora, nada acontece. Se você o amaldiçoa, ele se perde. Mas se você o planta com gratidão, ele se multiplica. Essa é a lógica da abundância. O dinheiro não é para ser amaldiçoado, mas para ser abençoado. Florence dizia que cada centavo que sai da sua vida deve sair com uma ordem clara: vá e volte multiplicado. E não é apenas espiritualidade. A ciência hoje confirma. Pesquisas sobre neurociência mostram que o cérebro não distingue entre o que é imaginado e o que é real. Quando você afirma com convicção, eu sou um ímã para a abundância infinita, o seu cérebro ativa os mesmos circuitos que seriam acionados se você de fato já tivesse essa abundância em mãos. Isso cria motivação, foco e abertura para enxergar oportunidades que estavam escondidas à sua frente. Deixa eu ilustrar com uma história. Certa vez, um homem que estava sempre no vermelho me contou que, ao final de cada mês, repetia para si mesmo: eu nunca tenho dinheiro suficiente. Essa frase se tornou quase um mantra inconsciente. Resultado? Mesmo quando recebia um extra, um imprevisto aparecia para consumir aquele valor. Ele estava decretando escassez. Foi quando ele decidiu mudar. Inspirado pelos ensinamentos de Florence, passou a dizer diariamente: o dinheiro vem até mim de formas esperadas e inesperadas. E adivinha? Pouco tempo depois, ele recebeu uma proposta de trabalho freelancer que jamais teria imaginado. Ele não criou mágica. Ele apenas abriu espaço mental para perceber oportunidades que antes ignorava. E talvez você pense, mas eu não acredito nisso. Parece ilusão. Eu entendo.
É normal desconfiar de algo que parece simples demais. Afinal, passamos a vida acreditando que só o trabalho árduo, o suor e o esforço podem trazer dinheiro. Mas observe, quantas pessoas você conhece que trabalham duro, de sol a sol, e continuam na miséria? E quantas outras você já viu prosperar, quase com leveza, sem parecerem se esforçar tanto? O que diferencia uma da outra? Muitas vezes, não é a quantidade de esforço, mas a qualidade da mentalidade. Florence dizia que a mente é um campo fértil. Se você planta sementes de medo, colhe medo. Se planta sementes de fé, colhe abundância. E a frase proibida, nada mais é do que uma semente poderosa. Cada vez que você a repete, você está regando esse campo interno. Pode não florescer no primeiro dia, mas continue. Continue mesmo quando parecer em vão. Porque no momento certo, a colheita chega. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já amaldiçoou o dinheiro sem perceber? Quando diz, esse dinheiro não dá para nada, você está reduzindo o valor dele. Quando diz, estou sempre sem, você está decretando repetição dessa escassez. Mas e se, em vez disso, você dissesse, esse dinheiro é a prova da minha abundância e ele sempre volta multiplicado? A energia seria completamente diferente. A sua vibração mudaria. E acredite, o dinheiro responderia a essa nova energia. Os ricos sabem que dinheiro é fluxo. Eles não seguram com medo. Eles colocam em movimento. Eles doam, investem, abençoam, porque entendem que o dinheiro funciona como um rio. Se você tenta represá-lo por medo, ele apodrece. Mas se você deixa fluir, ele se renova. Florence enfatizava: abençoe o que você tem hoje, mesmo que pareça pouco, e ele se multiplicará. Maldiga, e ele fugirá. Talvez você esteja pensando, mas e se eu não tiver nada agora? Como aplicar isso? É justamente aí que mora o segredo. Você não precisa de grandes quantias para começar. Você só precisa da sua palavra. Segure uma moeda, qualquer moeda, e diga com fé: eu sou um ímã para a abundância infinita. Sinta como se aquela pequena moeda fosse a semente de uma floresta inteira. Sinta como se fosse apenas o primeiro capítulo de uma história de prosperidade que já começou a ser escrita. E lembre-se, não é apenas sobre repetir a frase, é sobre sentir. Quando você a diz, imagine-se já vivendo a abundância. Imagine-se pagando contas com tranquilidade, comprando o que deseja sem medo, ajudando outras pessoas, viajando, tendo liberdade. Essa emoção é o combustível que transforma a palavra em realidade. Uma das maiores armadilhas da escassez é a reclamação. Talvez você conheça alguém que vive dizendo: o dinheiro some, o dinheiro não fica, nunca sobra. Essas frases são decretos. É como se fossem ordens enviadas ao universo. Florence dizia que não existem palavras sem efeito. Toda palavra é criadora. E se você cria com reclamações, cria mais motivo para reclamar. Mas se você cria com gratidão, cria mais motivos para agradecer. E aqui vai um desafio prático. Durante os próximos 7 dias, observe cada frase que você fala sobre dinheiro. Apenas observe. Se perceber que reclamou, corrija imediatamente. Troque a frase negativa por uma positiva. Se disse, nunca tenho dinheiro, corrija. O dinheiro vem até mim de formas inesperadas. Se disse, não posso pagar, corrija. Como eu posso pagar? Essa simples mudança pode virar a chave. Eu sei que pode parecer pequeno demais, mas lembra do ditado? É nas pequenas coisas que mora a grandeza. E é exatamente assim com o dinheiro. O que você faz em cada detalhe, cada frase, cada pensamento, molda a forma como ele circula na sua vida. Agora, deixa eu te contar mais uma história. Um jovem, sempre endividado, dizia constantemente: dinheiro entra e sai rápido demais. Essa frase se tornou quase uma maldição pessoal. Até que, após conhecer os ensinamentos de Florence, ele decidiu mudar. Toda vez que recebia algum valor, segurava por alguns segundos e dizia: eu sou um ímã para a abundância infinita. O dinheiro permanece e cresce comigo.
Em poucos meses, não apenas conseguiu guardar parte do que recebia, mas atraiu oportunidades de negócios que antes jamais teria percebido. Ele não mudou o mundo externo primeiro, mudou o interno, e o externo se ajustou. O desenvolvimento desse segredo é perceber que não se trata apenas de dinheiro. Se trata da energia com que você encara a vida. Quando você fala com medo, atrai medo. Quando você fala com fé, atrai fé. Quando você fala com gratidão, atrai gratidão. A frase proibida é apenas a porta de entrada para um novo estilo de vida, onde cada palavra é usada com consciência, cada pensamento é um aliado, cada emoção é um combustível. E lembre-se, tudo começa pequeno. Uma frase ao segurar uma moeda. Um pensamento positivo ao pagar uma conta. Uma bênção sussurrada ao abrir a carteira. Esses pequenos atos, repetidos, constroem uma nova realidade. Porque, no final das contas, não é sobre mágica, é sobre causa e efeito. Agora que você já entendeu o poder das palavras e a força que existe naquilo que você declara sobre o dinheiro, eu quero que você imagine algo comigo. Feche os olhos por um instante e pense em todas as vezes que você se sentiu travado financeiramente, todas as vezes que acreditou que nunca sairia da mesma situação, todas as vezes que o dinheiro parecia escapar como água entre os dedos. Consegue sentir o peso dessas memórias? Consegue perceber como só de pensar nisso, o seu corpo já responde? Com tensão, com medo, com ansiedade? Pois saiba que esse é o ciclo que você está quebrando agora. Florence Scovel Shinn dizia que o dinheiro não responde apenas à mente, mas ao sentimento que a acompanha. É por isso que repetir a frase proibida sem emoção não gera transformação. Você precisa colocar fé, confiança, gratidão em cada palavra. Precisa falar como se fosse um decreto, como se fosse uma ordem direta para o universo. Precisa sentir como se já estivesse vivendo a abundância que deseja. E é aqui que vem a parte mais importante de todas, a prática diária. Não adianta assistir este vídeo, se inspirar por alguns minutos e depois voltar a reclamar das contas, a repetir que nunca dá, a viver no piloto automático da escassez. Você precisa transformar isso em hábito. Precisa transformar essa frase em uma parte da sua identidade. Precisa se tornar de verdade um ímã para a abundância infinita. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine alguém que decide começar uma dieta. No primeiro dia, está cheio de energia, motivado, comendo saudável. No segundo dia, já pensa em desistir. No terceiro, se rende a velhos hábitos. O que acontece? Nada muda. Mas quando essa pessoa decide manter a disciplina, mesmo sem ver resultados imediatos, mesmo quando parece que não faz diferença, é nesse ponto que a transformação acontece. O mesmo vale para a sua relação com o dinheiro. Repetir a frase uma vez não muda nada, mas repetir todos os dias, com fé e emoção, abre as portas para que o dinheiro flua até você. Agora, deixa eu te perguntar. Você está disposto a fazer esse compromisso consigo mesmo? Está disposto a, durante os próximos 21 dias, usar a frase proibida toda vez que tocar em dinheiro? Está disposto a abençoar cada moeda, cada nota, cada pagamento, cada conta que chega? Porque, se estiver, eu te garanto que algo vai mudar. Pode começar pequeno, como uma oportunidade inesperada, um desconto que aparece, um dinheiro que você havia esquecido. Mas à medida que você continuar, verá que a abundância vai se tornando cada vez mais natural. E talvez você pense, mas eu já tentei afirmações antes e não funcionou. A diferença está na consciência. Muitas pessoas repetem frases sem sentir nada, apenas por obrigação. Isso não funciona. O que Florence ensinava era o poder do decreto. Ela dizia que cada palavra é uma lei, e que quando você declara com convicção, o universo se ajusta para cumprir. Não é sobre repetir mecanicamente, é sobre decretar com fé. Deixa eu te contar uma história curta. Uma mulher, cansada de viver endividada, decidiu aplicar a frase proibida. No início, parecia bobo.
Ela ria sozinha enquanto dizia: "Eu sou um ímã para a abundância infinita." Mas ela persistiu. Continuou dizendo todos os dias, cada vez que tocava em dinheiro. Pouco tempo depois, ela encontrou uma oportunidade de trabalho que dobrou sua renda. Coincidência? Talvez. Mas, segundo Florence, não existe coincidência, existe correspondência. Você atrai aquilo que declara. E aqui está a grande chave. Quando você muda a forma como fala, muda a forma como sente. E quando muda a forma como sente, muda a forma como age. A frase proibida é só o início de um processo de transformação maior. Ela é a semente, mas você é quem rega, você é quem cuida, você é quem dá continuidade. Agora, imagine a sua vida daqui a 6 meses se você decidir aplicar isso todos os dias. Imagine-se acordando sem medo de olhar para as contas. Imagine-se pagando tudo com tranquilidade. Imagine-se tendo sobras no final do mês. Imagine-se ajudando outras pessoas, realizando sonhos, vivendo com liberdade. Isso não é fantasia. Isso é a consequência natural de plantar sementes de abundância hoje. Mas deixa eu te alertar para algo muito importante. Existe uma frase que destrói qualquer chance de prosperidade. Uma frase que, infelizmente, muitas pessoas repetem sem perceber. E é sobre essa frase que nós vamos falar no próximo vídeo. Eu quero que você fique atento, porque não adianta declarar abundância e, ao mesmo tempo, sabotar tudo com palavras de escassez. Essa é a armadilha que a maioria cai. Essa é a razão pela qual muitos não prosperam, mesmo tentando aplicar a lei da atração. Por isso, aqui vai o meu convite. Durante esta semana, pratique a frase proibida. Faça o desafio de 7 dias. Toda vez que tocar em dinheiro, diga mentalmente: "Eu sou um ímã para a abundância infinita." E mais, anote o que acontecer. Anote cada pequena coincidência, cada oportunidade inesperada, cada situação em que o dinheiro apareceu de forma diferente. No próximo vídeo, além de revelar a frase que destrói sua prosperidade, eu vou te mostrar como transformar esses sinais em provas da sua abundância. Agora, antes de encerrarmos, eu quero que você se lembre de uma coisa. O dinheiro não é apenas papel, não é apenas número. O dinheiro é energia viva. Ele sente quando é rejeitado e sente quando é amado. Ele escapa das mãos de quem o amaldiçoa e permanece com quem o abençoa. Ele foge de quem o teme e corre para quem o acolhe. Então, a partir de hoje, trate-o como um aliado. Trate-o como uma semente. Trate-o como uma extensão da sua fé. Florence Scovel Shinn dizia: "Não existe poder no medo. Todo poder está na fé." A frase proibida é, no fundo, uma declaração de fé. É a sua forma de dizer: "Eu confio, eu acredito, eu recebo." Quando você faz isso, não apenas abre as portas do dinheiro, mas abre as portas da vida. Porque a abundância não se limita a notas e moedas. Ela se manifesta em oportunidades, em relacionamentos, em saúde, em alegria. E aqui vai o meu último conselho para este vídeo. Nunca mais diga "eu não tenho." Nunca mais diga "nunca sobra." Nunca mais diga "é impossível." Essas frases são decretos de escassez. Substitua por "eu sou abundante." O dinheiro vem até mim com facilidade. Eu sou um ímã para a abundância infinita. Faça disso o seu novo vocabulário. Faça disso a sua nova identidade. Porque, no final, a verdadeira riqueza não está apenas no que você possui, mas naquilo que você se torna. E quando você se torna abundância, o dinheiro não tem escolha a não ser vir até você. E agora, para encerrar, eu te deixo com uma provocação. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem ao receber dinheiro? Esse erro silencioso, que destrói toda a energia de prosperidade e faz o dinheiro desaparecer como fumaça? Pois é exatamente isso que nós vamos falar no próximo vídeo. E eu te garanto, quando você descobrir, nunca mais vai cometer esse erro. Até lá, lembre-se,
Segure cada moeda como uma semente, declare cada nota como um decreto e repita sempre, com fé e gratidão: eu sou um ímã para a abundância infinita.